Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma massa recheada, que é o capelete de presunto de Parma com compota de figo. É uma massa recheada e a gente vai começar pela massa propriamente, tá bem? Então, para fazer a massa fresca é muito simples. Vocês vão usar meio quilo de farinha de sêmola, tá bom? É uma farinha um pouquinho mais difícil de se encontrar, meio quilo dela. A gente vai usar meio quilo de uma farinha de trigo normal, embora que tenha 1 quilo a gente vai usar só meio. A gente vai misturar e vai ter 1 quilo dessa mistura, tá? Para 1 quilo de farinha, essa mistura de farinhas, a gente vai usar 10 ovos, tá? Ou seja, 1 ovo para cada 100 gramas. Além disso, a gente também vai usar uma pitada de sal. Então a gente vai misturar 10 ovos, 1 quilo dessa farinha misturada, e vai sovar tudo para que a gente tenha uma massa bem uniforme. Então, agora a gente está sovando por enquanto com a mão. Vocês vão ver que tem bastante farinha ainda embaixo, tá? A massa ficou bem dura, ela é uma massa bem pesada, tá bom? Ó, a consistência que ela tem na mão, mas está correto, tá? É dessa maneira mesmo que a gente tem que fazer. A gente já sovou bastante a massa. Tá? Vocês estão vendo que apesar de pesada, ela não está mais grudando nos dedos, tá? Então, uma massa bem uniforme, bem lisa, tá bom? Depois de sovar bastante, existem mais pedaços aqui dentro, a gente vai colocar num filme de PVC, tá? Aquele filme plástico, e vai levar na geladeira por mais ou menos uma meia hora. Então a gente deixou a nossa massa um pouquinho na geladeira, mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Para quê? A massa gelada, ela vai passar no rolo de macarrão, e se ela não tiver um pouquinho gelada, corre o risco dela ficar queimada. Quando a massa queima, vocês vão ver algumas estrias na massa. Então é isso que a gente está tentando evitar aqui, tá bom? Por isso que a gente deixou a massa um pouquinho na geladeira, ela fica até um pouquinho mais macia, e vai evitar que ela queime, que tem estrias na hora que a gente for abrir. Primeiro passo, superfície enfarinhada, tá? Bastante farinha aqui. A gente vai jogar farinha também no nosso rolo de macarrão. A gente vai pegar a nossa massa e vai abrir com as mãos, tá? Não precisa de rolo de macarrão, nada. Basta a gente abrir com a própria mão, tá? O rolo de macarrão, ele deve vir na posição número 1, que é a maior delas, onde tem um maior vão, tá? E a gente vai jogar bastante farinha para ficar bem enfarinhado, tá bom? E a gente vai passar a nossa massa pela primeira vez, tá bom? Não precisa passar muito rápido, passa bem devagarzinho. Se você passar muito rápido também corre o risco da massa queimar e ficar com algumas estrias, tá? Bom, aqui a gente passou pela primeira vez. No número 1, a gente vai passar de novo no número 1. É muito simples. Faz uma sujeira danada, mas é muito simples. Passamos aqui pelo número 1. Vocês vão ver que a massa está bem bonita, tá? Bem enfarinhada. O que a gente vai fazer agora? Do número 1, a gente vai diminuir um pouquinho, vai para o número 2 ou para o número 3, e sucessivamente a gente vai passando a máquina nesse rolo de massa até chegar na número 9, que é a massa mais fina. Quando chegar na número 9, que é a mais fininha, ele está pronto para ser recheado. Agora a gente vai preparar a compota de figo, tá? Então é uma geleia de figo fresco, aqui a gente tem mais ou menos meio quilo de figo fresco. Um vinho do Porto, você pode fazer com licor ou com outro tipo de vinho que seja doce. Hoje a gente escolheu fazer com o vinho do Porto, tá bem? E para fazer essa compota de figo, o processo seria muito simples. Você vai pegar o figo fresco, vai cortá-lo ao meio, tá bom? Com muito cuidado. E com uma colher, você vai tirar só a polpa dele. Bom, pessoal, agora todo meio quilo de figo fresco já está dentro da panela. A gente tirou a polpa, como vocês podem ver aqui,
tá? E colocamos uma panela, fogo bem baixo, o mínimo fogo que tiver disponível no fogão de vocês. Começou a chiar, começou a ferver, adicionar um cálice de vinho do Porto a essa mistura. Só 1h30 depois, mais ou menos em fogo bem baixo, aqui está a nossa geleia, ela ainda está bastante quente, a gente vai deixar esfriar. E depois que ela estiver fria, em temperatura ambiente, a gente vai levar à geladeira e vai deixar ela descansando até que a massa esteja aberta, até que o presunto esteja triturado, para que depois a gente possa fazer a mistura do nosso recheio, tá ok? Então essa é a nossa compota de figo roxo, figo fresco, com vinho do Porto. Só agora aqui nós temos o recheio, tá, do nosso capelete de presunto de Parma com compota de figo. Aqui nós temos mais ou menos 400 gramas de presunto cru ou presunto de Parma triturado no mixer, tá? Em seguida a gente vai adicionar a compota de figo que a gente preparou um dia antes, tá bem? Então vejam que agora os dois ingredientes estão juntos, a gente vai misturar com a mão, tá? E logo em seguida colocar um pouquinho de queijo mole, a gente vai usar o catupiry, que é para dar um pouquinho mais de liga, e esse vai ser o nosso recheio do capelete. Bom pessoal, agora a gente tem a nossa massa, aqui está a forminha para cortar, escolha um tamanho mais adequado. O nosso recheio de presunto de Parma com compota de figo e um pouquinho de requeijão ou catupiry para dar mais a liga. E agora a gente vai fazer o processo de cortar, tá? Só fazer uma pressão, vocês vão ver que cortou a massa, tá? E aí vocês vão fazendo esses cortes na massa, tá bem? Close aqui no capelete. Então a gente vai rechear. Imagina que você tem o capelete cortado aqui ao meio, tá? A gente vai rechear. Aqui, tá bom? Como se fosse da metade para cá. Pode pressionar um pouquinho. Sprayzinho de água. A gente vai virar, juntar as duas pontinhas, pressioná-lo, tá bom? Para poder fechar. E no final, a gente vai juntar essa dobrinha com essa daqui, tá bom? Então a gente fez o nosso capelete. Vamos lá, gente, mais um então para todo mundo se lembrar, tá? Então a gente vai colocar o recheio aqui, uma esguichadinha de água, vamos dobrar uma pontinha contra a outra, vamos fechar as extremidades do nosso capelete com muito cuidado e por fim unir as extremidades do nosso capelete, tá bom? Então ele está pronto e a gente bota aqui num tabuleiro para ele descansar um pouquinho, tá? Bom pessoal, agora a gente vai terminar o capelete de presunto cru com compota de figo. E para isso a gente vai fazer um molho, uma fonduta de queijo gorgonzola, bem leve, bem simples, para que o molho não chame atenção em relação ao capelete, tá? A grande estrela, digamos assim, é o capelete e o sabor precisa estar dedicado a ele. Então o nosso creme vai ser bem leve, tá bom? Para isso, a gente vai pegar uma panela, tá? Vamos colocar num fogo bem baixinho, tá? Fogo bem baixo, mais ou menos 300 ml de creme de leite fresco, mais ou menos 300 ml de creme de leite fresco, tá? E a gente vai deixar em fogo baixo, a panela é bem ampla, vai deixar ele dar uma reduzida, dar uma engrossada, tá? Na hora que ele começar a engrossar, começar a ferver, a gente vai colocar um pedaço de queijo gorgonzola, eu diria para vocês mais ou menos uns 50 gramas para 300 ml de creme de leite, para que ele fique bem leve, um aroma bem sutil. E depois a gente vai ferver o nosso capelete
em água. Bom, o nosso capelete ele já está dentro da água, tá? Cozinhar o capelete é algo muito simples. Você vai colocar ele em água fervente e à medida, colocar na temperatura máxima, e à medida que ele for boiando, que ele for subindo para a superfície, significa que ele já está pronto, que ele já está cozido. Normalmente, eu costumo dar um pré-cozimento nele, tá? E deixo dentro da geladeira, que foi o que a gente fez nesse caso, né? Então vocês vão ver que a massa pré-cozida ela vai ficar pronta muito mais rápido, tá? Então, como vocês vão poder ver aqui, ó, alguns deles já começam a levantar. Tá? Eu estou usando uma peneira, mas vocês fiquem à vontade para usar uma colher, usar aquilo que for mais conveniente para cada um de vocês. Tá? Então a gente vai, eu não coloquei óleo aqui dentro, coloquei muito pouco sal, porque afinal o presunto já é salgado e é importante que a gente dê atenção e que o astro, na verdade, do nosso prato seja o presunto na combinação com o figo, tá? Então por isso a gente colocou muito pouco sal nessa água do cozimento, tá? Então vocês estão vendo aqui que alguns deles já começam a levantar para a superfície. Muito simples, pega a nossa peneira, tá? Pega o capelete de dentro da panela, deixa escorrer um pouco. O importante é ter sempre um pouquinho da água do cozimento, tá? E depois a gente vai adicionando junto do nosso molho de gorgonzola, tá bom? É assim que a gente vai fechar o preparo do nosso capelete de presunto de Parma com compota de figo. Simples assim, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês possam preparar em casa, para a família, para os amigos. E espero que dê certo o preparo de vocês também.